O cangaço foi um fenômeno social exclusivo do Nordeste brasileiro. Diante de uma época marcada pelas injustiças e assombrosa desigualdade social, dois elementos viraram marcas registradas no cangaço: o sofrimento e a morte. No vídeo de hoje, mostrarei as 10 piores mortes que aconteceram no cangaço lampiônico. Deixo claro que isso é uma lista particular minha, embasado em meus conceitos de análise e que com toda certeza vai gerar divergências, pois sabemos que no cangaço houveram centenas de mortes e enumerá-las ou classificá-las é tarefa dificílima, até injusta. Então, diante dessa ressalva, já peço que você deixe seu top 10 aí no espaço destinado para comentários. Quero muito saber a opinião de vocês e se tem algum acontecimento que deixei de citar nesse vídeo, que deveria estar no nosso top 10. Antes de iniciar, rapidamente, peço que deixe o seu like no vídeo e se ainda não é um inscrito, por gentileza, nos dê essa moral e se inscreva. Sem mais delongas, vamos para a lista. Em 9 de novembro de 1936, os cangaceiros estavam arranchados na fazenda Algodãozinho, perto do povoado Mocambo, na estrada de Carira para Itabaiana. Se divertiam regados a muita comida e bebida. Já à noite, o sentinela deu alarme. Vinha chegando uma força volante, esta liderada pelo terrível sargento de luz. Rapidamente, dá-se início a um forte tiroteio. Neném, experiente, fugia em direção ao curral com a novata Sila, enquanto os cangaceiros sustentavam fogo. Como de praxe, não perder munições era uma regra clara e os cabras se evadiram, contando com a escuridão ao seu favor. Na fuga, Neném, alvejada por um disparo, caiu na hora. Luiz Pedro quis voltar, mas diante de intenso fogo, foi impedido pelos companheiros. A tradição oral conta que os membros da volante, ao encontrarem Neném, a violaram, mesmo depois de morta, e excitaram os cães a fazerem o mesmo. Na escuridão da noite, no chão seco do sertão, Neném do Ouro sofreu até depois de sua morte. Vale a pena fazer uma ressalva. Existe uma versão que, para mim, muito mais plausível, que os fatos foram de outra forma. Porém, essa história contarei em um outro vídeo, que postarei em breve aqui no canal. Em 28 de novembro de 1930, Lampião estava de volta à região. Queria acertar as contas com Macário Gomes de Sá, pois havia tido informações que tempos atrás Macário havia emprestado canoas para as forças volantes. Sendo assim, os efetivos puderam atravessar o São Francisco em perseguição a Lampião na Bahia. Neste roteiro do sequestro de Macário, aconteceria uma coisa terrível com o ex-membro da volante, Aureliano Sabino de Sá. O mesmo, ao ser descoberto pelos cangaceiros, que fez parte das forças volantes de Nazaré, acabou sendo morto de forma cruel. Aí entra aquela velha máxima: as várias versões para uma mesma história no cangaço. Ele pode ter sido morto a tiros, ou ter levado tiro e ser sangrado. Em uma das versões, o seu algoz foi volta seca, já na outra, o próprio Lampião. Mas o que se sabe é que ele teve a cabeça decepada e jogado para os porcos. Aqueles que presenciaram aquela cena viram algo terrível: os porcos comendo a cabeça de Aureliano Sabino. Em 5 de janeiro de 1928, o então sargento José Antônio do Nascimento, popularmente conhecido como José Antônio da Cuã, retirou da cadeia de Barbalha o último dos irmãos marcelinos que ainda estava com vida, este de vulgo Lua Branca. Com ele seriam levados mais 4 pessoas, que segundo José Antônio da Cuã teriam envolvimento, eram coiteiros. A justificativa para tirá-los da cadeia seria que levariam eles até a região do Crato, para de lá serem transferidos para Fortaleza, onde seriam julgados. Porém, no caminho, na região conhecida como Alto do Leitão,
O oficial mandou que os cangaceiros cavassem a própria cova. Sob a mira de várias armas, sem outra opção, tiveram que cavar a própria cova, traçando ali o seu terrível destino. Foram fuzilados e enterrados em cova rasa. Possivelmente, alguns ainda estavam com vida quando foram enterrados. No dia 1º de agosto de 1930, na fazenda Lagoa dos Negros, município de Tucano, Bahia, aconteceria um terrível episódio na história do cangaço. Após saber que Lampião e seus cabras estavam na região prontos para atacar, o tenente geminiano José dos Santos decide sair em busca dos cangaceiros. Com cerca de 15 praças, eles não sabiam o terrível destino que os aguardava. Em suas buscas, caíram nas tradicionais e ardilosas emboscadas de Lampião. Sem ter muito o que fazer, cercado, foram crivados de balas. Alguns poucos conseguiram fugir, talvez deixados até mesmo por Lampião, para que pudesse contar o que ali aconteceu. Após a batalha, os militares mortos tiveram seus cadáveres mutilados e decapitados, com suas vísceras espalhados por todo o entorno. A tradição oral diz que alguns usaram as vísceras de Geminiano para lubrificarem as suas armas. Mas claro, isso pode ser um conto popular, uma lenda regional. Mas o que podemos afirmar é que os oficiais Geminiano e José de Miranda Matos foram os mais castigados. Em 28 de julho de 1938, o cangaço chegaria ao fim. Emboscados na Grota do Angico, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados. Nesse roteiro, damos ênfase para a morte de Maria Bonita. Ela logo foi alvejada por um tiro. Caiu ainda com vida. O volante Panta de Godoy foi até a sua direção, ainda com ela em vida, e a decapitou. Segundo a tradição oral, ainda foi introduzido em suas partes genitais madeiras, coisas desse tipo. Um terrível fim para a rainha do cangaço, e depois ainda teve sua cabeça exposta nas escadarias da prefeitura de Piranhas. No dia 19 de setembro de 1931, o ex-delegado Herculano Borges vinha pelo caminho de uma feira. Trazia seus mantimentos e naquela estrada não sabia que estaria o seu fim. Deparou-se com Curisco e seu bando. Logo Curisco, que tinha sede de vingança da época que Herculano era delegado. Amarraram-no, cortaram-lhe os braços, cortaram-lhe os pés, degolaram. O esquartejado, feito em postas, foram seus restos mortais enfinhados em estacas, como demonstração de muito ódio pelo perverso Curisco. Em julho de 1927, após a mal-sucedida invasão à cidade de Mossoró, era capturado o cangaceiro Jararaca. Ferido, passou alguns dias detido. Porém, dias depois, seria levado pelos oficiais, com a desculpa que seria transferido. Estava tudo preparado. Sua cova já estava aberta no cemitério do local. Jararaca foi baleado, teve sua perna quebrada para caber na cova, que era muito pequena, e ali, ainda com vida, foi enterrado, segundo conta a tradição oral. Em 19 de março de 1933, o cangaceiro Venceslau Xavier, vulgo Baliza, estava na beira de um barreiro, tendo relações com sua companheira, quando foi surpreendido por membros de uma força volante. Capturados,
foram conduzidos. Esta volante era comandada pelo Cabo Justino. Foram conduzidos para um povoado onde serviram de atração. Foram ali também espancados. Depois de dias, vem a ordem para que eles fossem recambiados. No caminho, eles se deparam com a volante do afamado terrível Ladislau Reis, conhecido como Tenente Santinho. Tendo a patente superior, logo, o Tenente Santinho pede que eles passem a guarda dos prisioneiros. Começaria ali o suplício de baliza. A sessão de tortura inicia-se ali mesmo, o cacete come-solto de tal forma que em pouco tempo, em vez de ver-se um rosto, vai se ver um acúmulo de sangue, edemas, a quais desfiguram totalmente o rosto do prisioneiro. Por horas, os soldados da volante aplicam inimagináveis atos de torturas. Seu corpo parecia uma peneira de tantos furos com a ponta do punhal. Em determinado momento, Santinho manda que amarrem baliza de ponta cabeça numa árvore. Como um porco, ele é suspendido e fica ali se debatendo de ponta cabeça. Colocam madeiras próximo à sua cabeça e ali é feita uma fogueira com ele ainda vivo. O cangaceiro grita desesperado, enquanto ele frita em frente a Santinho, que acompanha tudo de perto. Após o fim do cangaço, o cangaceiro Juriti estava anistiado. Tentou a vida em Salvador, mas decidiu voltar ao sertão para cobrar algumas dívidas. Com seu regresso, ficaria sabendo o então sargento de Luz que Juriti estava na região. Ele prepara alguns homens e parte em direção para o capturar. Na casa de um amigo, Juriti é surpreendido. Imaginara aquele homem que cometera tantos crimes que desta vez a lei iria funcionar. Ele estava anistiado. Mas não, Juriti é dominado pelos homens de Deluz, amarrado e conduzido para um macabro fim. Em direção a Canindé, ao chegar a uma localidade chamada Roça da Velhinha, nas proximidades da fazenda Cuiabá, o sargento, friamente, ordena que se faça uma fogueira, enquanto as labaredas começam a lamber a caatinga e torrar a madeira e o chão daquele triste cenário da vida sertaneja. Juriti é jogado sem dó e sem piedade no meio do fogaréu. Em poucos minutos, o corpo do antigo cangaceiro havia se transformado em um monte de cinzas. Deluz acompanhou toda aquela cena, cada grito de desespero do ex-cangaceiro Juriti. Em maio de 1930, apesar de que algumas fontes colocam como outubro de 1932, aconteceria um dos atos mais terríveis e cruéis da história sangrenta do cangaço. Nas redondezas de Jeremoabo, vivia em um sítio Manuel Salina com a sua família. Para uns, Lampião extorquia Manuel Salina. Para outros, Manuel Salina informava os passos dos cangaceiros pela região. Certa feita, ao encontrar com a volante, Manuel Salina acabou dando pequenos informes do paradeiro de Lampião, para não ficar mal com a volante, pois sabia qual era o tratamento que era tido para aqueles que acoitavam os cangaceiros. Bem, como se sabe, as caatingas têm olhos e ouvidos, e rapidamente a informação chegou aos ouvidos de Lampião, e este jurou acabar com a raça de Manuel Salina. Manuel sabia que o que Lampião prometia, ele cumpria, e quando se tratava de vingança, então, não se tinha o que falar. Era necessário tomar alguma atitude, senão o fim era certo. Foi instruído a deixar o local e imediatamente partir com a sua família mais para o centro de Jeremoabo e ali tentar a vida de outra forma, pois teria proteção. Porém, o agricultor vivia de suas colheitas, de sua roça. Com o tempo, não tinha mais renda, sua família passava necessidade. Decidiu então, às escondidas, voltar para o sítio com seus filhos, fazer um trabalho rápido, juntar os mantimentos e vender na feira. Mas os olheiros de Lampião estavam em todos os lugares, e o chefe soube que Manuel Salina estava no sítio novamente. Lampião surpreendeu no trabalho Manuel Salina mais 3 filhos. Ali ainda estava
a mulher e filha, além de mais 4 amigos da família que ali trabalhavam. Manuel Salina é amarrado ao filho mais forte. Ali, com um tiro na nuca, é executado ao lado do pai. Em seguida, a mesma ação é feita com outro filho. É morto na frente de Manuel Salina. Um desespero para um pai ver seus filhos terem as vidas ceifadas aos seus olhos. O processo foi feito ainda com um terceiro filho, mais uma morte diante dos olhos de Manuel Salina. Deixaram a mulher e as filhas de lado, mas não pouparam os 4 homens que se faziam presentes ali com Manuel Salina, todos executados. Um dos cangaceiros, vendo toda aquela monstruosidade, falou para o filho mais novo de Manuel Salina que fugisse pelas telhas, e este conseguiu escapar. E iniciava-se agora o suplício de Manuel Salina. Já se não bastasse ver 3 filhos mortos e 4 amigos, os cangaceiros o agrediam. Lampião cortou-lhe as orelhas, vazou-lhe um olho, o capô, todo estrupiado ainda com vida, obrigaram-lhe a subir no cavalo e seguir a direção à casa de mais um filho. Ao chegarem no local, foi obrigado a chamar o filho, já na boca da noite. O rapaz, indo atender o pai, rapidamente foi alvejado a tiros. Mais um filho tombara morto, obrigado a seguir com os cangaceiros, perdendo muito sangue, já com a vida por um fim. Decidiram dar cabo dele em uma outra fazenda. Lá, dizem que abriram-lhe o peito e lhe arrancaram o coração. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, não esqueçam de deixar o like, ele é super importante para a divulgação do nosso conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Comentem aí também vossas valorosas opiniões com relação aos crimes por mim narrados. Para você, qual foi o pior? Ou se não, monte o seu top 10, me diga se eu esqueci de algum outro crime terrível que merecia estar nessa lista. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!